Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre corredores ou coisas que aconteceram nos corredores. Parece que muita coisa acontece em corredores. Parece que corredores muitas vezes são assombrados. Por que será, né? Por que será que tem tanta história assim que passou no corredor, estava lá no corredor? Aqui estão algumas dessas histórias nesta coletânea. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha. É esse microfone mesmo que tá? É aqui? É porque às vezes eu acho que tá pegando o outro. Não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal, frete grátis para todo o Brasil. Não deixe de aproveitar, tá bom? O livro tá muito legal, tá? Ele tem muitas fotos, ele tem QR Codes, olha lá, ó. Ele te leva para vídeos exclusivos, vídeos que a gente, de bastidores, vídeos que a gente tinha lá no Vida de Nós, que não tem mais, vídeos que a gente fez especialmente para o livro, enfim, muito legal. Garante o seu livro lá na loja e nós temos também, ó, minha mão entrou na porta aqui, ó, eu sou gigante, minha mão entra na porta. Deixa eu pegar uma coisa aqui da porta, peraí, ó, peraí que eu... Vou pegar aqui as camisetas, saíram da porta desse corredor, são novas estampas aqui na loja, tá? Então, sempre que eu falo, dá uma fuçadinha lá, você dá uma fuçadinha, ó. Tem estampas aqui da Histórias Assombradas. Eu tenho uma história assombrada e você. Essa não brilha no escuro, tá? Mas tem aqui da Bruxinha. Linda essa camiseta, ela brilha no escuro. Gosto muito dela. Dos Aliens, essa daqui também brilha no escuro. O Matheus não tira mais essa camiseta. Eu vou ter que arrancar dele, trocar, fazer ele trocar, porque ele não troca mais, só usa essa. Adorou. E esta daqui da Coraline também brilha no escuro, falando a respeito de outra dimensão. Muito legal. Olha, eu não tenho certeza se o Matheus já mudou os valores, porque a gente já vem há algum tempo avisando que o preço das camisetas vai subir. Nós seguramos por 5 anos o preço no mesmo valor, a gente nunca aumentou, mas agora não tem como mais. Vai ter que aumentar o valor das camisetas, mas a gente vem avisando. E se já não tiver mais lá, se na loja já não tiver no valor mais alto, ele vai mudar essa semana, tá? Então, aproveita. Vamos lá. Primeiro relato desta coletânea temática de hoje sobre corredores. O que tinha no corredor? É um moço que nos conta. O relato que tenho para contar aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Tudo começou quando a minha tia Flávia e suas 3 filhas vieram passar uma noite na minha casa. Já era de noite, né? E todos estavam se preparando para dormir. Na minha casa são 2 andares, sendo que no andar de baixo moramos minha avó, minha mãe, meus 3 irmãos. Um deles era recém-nascido nesse tempo. E eu. E no andar de cima mora a minha tia Andressa com seus 4 filhos. Bom, como eu já disse, era tarde da noite e todos estavam se preparando para dormir, quando minha tia Flávia decidiu dormir no andar de cima com a Andressa, pois havia um quarto vazio lá. Eu explico. Uma das filhas da Andressa veio dormir aqui embaixo com a minha irmã e comigo, e o quarto dela ficou vago. Agora, já que todos os quartos estavam ocupados, todos foram dormir. Acho que eu vou espirrar. Perdão, vai ou não vai? Espirra ou não espirra? Pronto, agora foi. Então, cada um foi pro seu quarto, beleza. Tá, eu fui o único a ficar acordado, pois eu estava assistindo TV no quarto. Foi quando bateu aquela fome e eu fui até a cozinha procurar algo para comer. Achei um pote de biscoitos que eu peguei e levei para o quarto, que é do lado da cozinha. Depois, já satisfeito, fui deixar o pote no armário da cozinha, que ficava ao lado do corredor, que sempre ficava com a luz apagada à noite. Naquela hora, me deu uma vontade de olhar para o corredor, e na medida que eu olhei, eu vi uma coisa que eu não sei como explicar.
atravessava a porta do quarto da minha mãe e andava de fininho em direção à parede. Eu juro que mesmo no escuro dava para ver a forma dele. Era um ser muito, mas muito magro, com uma cabeça grande e com olhos brancos e redondos. Tinha pernas, braços e mãos finas, e ele era muito pequeno. Eu acho que ele era do meu tamanho, uma criança de 9 anos. Na mesma hora eu fiquei igual uma estátua de tanto medo. E naquele mesmo momento aquela coisa olhou para mim, piscou 2 vezes e disse: Bu! Filho da mãe ainda tira com a cara da criança. Foi aí que eu saí correndo, pulei no meio da minha prima e da minha irmã, fechei meus olhos tão forte que eu caí no sono depois disso. No outro dia, comecei a procurar alguém do mesmo tamanho daquela coisa, mas me dei conta que eu era a única pessoa pequena ali naquele andar de baixo da casa. Até hoje eu tenho tanto medo daquele corredor que às noites eu passo correndo por ele, de tanto medo que eu sinto ainda. Bom, era um ser baixo, uns dedos finos, uma mão fina, magra. Ele era do tamanho de uma criança de 9 anos, uma cabeça grande, 2 olhos brancos que se destacavam no escuro, redondos. E ainda deu uma tirada, ainda olhou para ele e falou: Bu! Bu, caramba, meu amigo, você veio me assustar aqui na minha casa, você vá pra tudo da onde você veio. Ai, até parece, né, que a gente, né, a gente gostaria de enfrentar, mas na verdade o máximo que você consegue fazer numa hora dessa é paralisar, igual ele fez, e gritar, ou sair correndo, ou, né. Mas não, eu queria enfrentar, falar, o que é isso aqui? Queria enfrentar. Bom, próximo relato. Então, isso daí tava passando do quarto, da porta do quarto da mãe dele, entrando na parede. Gente, o que será? Se alguém já viu alguma coisa, deixa nos comentários, manda relato, enfim. Próxima história. Quem é esse homem? É uma moça que nos conta. O relato que irei contar é fruto de um pesadelo que tive recentemente e que me deixou muito pensativa. Bem, era tudo muito real, pois no pesadelo eu também estava dormindo. Só que do nada eu acordava com barulhos na cozinha, de copos e panelas mexendo, como se alguém estivesse lá. Por um momento achei que fosse o meu gato, já que ele é acostumado a aprontar quando todos da casa estão dormindo. Para terem uma noção básica, a minha cama fica de frente para a entrada do quarto, que por sua vez não possui porta. Ainda deitada, me virei ficando de barriga para cima e olhei para o corredor que tem entre a sala e a cozinha. Quando de repente vejo o meu gato passando com a cabeça machucada, como se alguém tivesse batido com a cabeça dele com muita força por inúmeras vezes, sabe? E eu fiquei aterrorizada com aquilo e comecei a tremer. Isso no pesadelo. Então me dei conta de que o gato estava à minha vista e que, mesmo assim, os sons na cozinha continuavam. Enfim, a surpresa. Um homem surge no corredor, indo em direção à porta, como se estivesse indo embora. Como se ele estivesse indo embora depois de aprontar na cozinha. Mas antes ele para em frente ao meu quarto, fica me encarando por alguns segundos e entra bem rápido. E aí ele começou a me puxar pelo braço, comigo ainda na cama, sabe? Dizendo, temos que ir, anda, levanta. Esse homem me puxava com tanta força que eu comecei a chorar e pedir para ele parar, para ele ir embora. Eu gritava muito, não. Eu gritava isso para ele. Daí ele desistiu, soltou meu braço furioso e foi embora em direção à porta. Corri até a sala e ele tinha sumido. Depois disso, eu acordei muito ofegante e ainda tremendo. O meu braço estava doendo muito. Eu até chamei o meu gato para ver se ele estava bem e ter certeza de que aquilo tinha sido apenas um pesadelo, pois tinha sido muito real. Eu não lembro de muitas características daquele homem, eu só sei que ele era bem alto. Eu falei do pesadelo para minha mãe
e contei do meu braço dolorido depois de ter acordado. Mas ela não deu muita importância, achou que eu poderia ter deitado por cima do braço ou algo do tipo. Realmente a gente tem que ver, porque eu falo que às vezes o sonho reproduz o que a gente está sentindo no momento. Então, se você às vezes deitou de mau jeito e o seu braço começou a doer, vamos dizer que o cérebro ele achou uma forma de explicar aquela dor no braço ali no seu sonho como se fosse um homem puxando, sabe? E não o contrário, porque o homem puxou, o braço doeu. Porque o braço doeu, o cérebro deu a ideia de que era um homem puxando. Só uma hipótese. Uma vez eu sonhei que uma cobra picou meu braço e aí ele começou a formigar, ficar dormente. Eu falei, gente, nossa, a cobra picou meu braço, agora eu tô ficando dormente, eu vou perder meu braço. E de repente eu acordei que eu tinha dormido em cima do braço, sabe? Ele tava dormente mesmo. O braço ficou formigando e dormente porque eu dormi em cima dele. E aí no sonho foi uma cobra que picou meu braço, por isso ele ficou dormente. Então, acho que foi isso, sabe? Não, isso foi comigo. Agora, com você, ou você acordou no astral, vamos dizer assim, e aí aquilo tava por lá, talvez aquilo no astral queria te puxar para algum lugar, vai saber, né? Mas te tirar ali do teu corpo na cama para te levar para algum lugar, não sei. Não tô falando que sendo um sonho, mas uma viagem astral, vamos dizer assim. E o gato, eu não sei. Ou talvez tenha sido um pesadelo, não sei, né? Quem passa por isso é que sabe o quanto aquilo foi real, o quanto aquilo foi estranho. É difícil a gente julgar de fora, né? Mas só uma possibilidade aí. Próximo relato. O corredor. É uma moça que nos conta. O que eu vi foi tão assustador que eu não consigo esquecer. Na minha escola tem 3 corredores, mas o que vou contar aconteceu no corredor direito. Eu sempre ouvia as pessoas da escola dizendo que depois da sala dos professores tinha uma listra no chão. Uma lista no chão? Uma listra no chão. E diziam que quem passasse dessa listra via coisas. Escola e suas histórias, né? Eu realmente achava isso uma bobagem, até começar a perceber que realmente tinha sim uma listra no chão, sendo que o chão era totalmente reto, sem nenhum desenho nem listra. Aí eu já comecei a sentir um pouco de medo. Então, como tinha uma listra se não tinha uma listra? Realmente tinha sim uma listra, sendo que o chão é totalmente reto, sem nenhum desenho nem listra. Eu não entendi. Mas enfim. Aí eu comecei a ficar com um pouco de medo. Esse medo só aumentou quando também percebi que as funcionárias nunca iam limpar daquele lado e nunca tinha aula naquelas salas. Eu achei estranho, pois sempre eu me arrepiava ao olhar para aquele corredor. Se isso não fosse pouco, minhas amigas me desafiaram ainda a ir nesse corredor, mais especificamente na última sala. E como eu não queria sair como medrosa, eu fui. E idade, hein? Chegando lá, tive uma das... Bom que depois que você cresce, você pode me desafiar à vontade. Eu assumo. Eu tenho medo. Pronto, acabou. Não preciso provar nada pra ninguém. Eu tenho medo mesmo. Me cago toda. Não vou. Pronto, acabou. Não tem que provar nada. Eu te desafio. Vá você. Me desafia. É bem assim, por isso que é bom depois, né? Você manda os outros lá. Mas continuando. Então me desafiaram, não queria passar de medrosa e fui. Chegando lá, tive uma das piores experiências da minha vida. Como as funcionárias não limpavam, estava tudo coberto de poeira, teias de aranha e tinha alguns papéis. Já estava assim um verdadeiro cenário pós-apocalíptico e tudo só piorou quando eu olhei para o teto. Minhas pernas chegaram a travar. Eu comecei a suar frio com o que eu vi. Eu vi ali uma mulher pálida, de cabelos longos. Ela usava um vestido velho e rasgado e estava segurando nas vigas como se fosse uma aranha. Ela olhava fixamente para mim como se quisesse dizer alguma coisa. Ela deu 2 passos para perto de mim e disse: "Eu estava te esperando."
Ai, pra quê, meu Deus? Ela disse isso com a voz arrastada, né? Tipo, eu estava te esperando. Quase como um urro. Não sei como que é. Logicamente, eu saí dali correndo feito uma louca. E logo, contando aos outros o que eu tinha visto, ninguém acreditou em mim. Mas só eu sei o que eu realmente vi e senti naquele dia, naquele corredor. Por que não limpava ali? Porque já era assombrado? Será? Ninguém queria ir para lá, não podia, ou às vezes estava interditado por conta de algum perigo de estrutura, né? Às vezes tem algum perigo ali na estrutura, tá ameaçado, pode cair um pedaço do gesso do teto, alguma coisa assim, sabe? Então eles isolam e falam, ó, melhor não ir para lá, porque tem risco, os funcionários se forem lá acontecer alguma coisa, dá chabu, entendeu? Então deixa aquilo lá quietinho. Mas aí se ela viu o negócio lá, aí eu já não sei. Credo. Que a mulher pendurada. Por que ela tava esperando? Falou, o que você quer de mim? Que tem o que tem a ver? E o Kiko? O que você tá fazendo aí? Kiko, você tá fazendo aí? Né? Não sei, gente. Sei que escola sempre, toda escola, pelo menos que eu estudei, tinha história de assombração. Tinha lá onde eu estudava, tinha um pedaço no pátio que era um elevado, assim, no cimento, sabe? Era tipo uma lombada do nada ali no meio. E aí eles falaram, a antiga diretora dessa escola está enterrada aí. Ela que está enterrada aí. E de novo, aí eu ficava, meu Deus, eu passei por cima do túmulo da mulher. Mas não era túmulo, não, mas ela está enterrada aí. Aí eu ficava, meu Deus. Ah, não era, né? Mas eu tinha até medo de um canto da escola lá, porque acho que era tanta história que a gente ficava com medo mesmo. Mas eu já tive um pesadelo também com a portinha lá debaixo da escada da escola. Ia pro inferno aquela porta. Foram 3 sonhos seguidos com a mesma coisa. Aí eu fiquei com um pouco de medo, porque sempre esse sonho recorrente, que eu entro naquela porta, eu vou pro inferno, o diabo tá lá com um cutelo na mão, né? Tipo no jogo do Diablo. Era mais ou menos assim. Enfim. Próximo relato. Se você tem alguma história de escola também, manda pra gente essas histórias aí, né? Se presenciou alguma coisa na escola, tem algumas histórias. Beleza, a velha do corredor agora. E corredor, hein? A velha do corredor é uma moça que nos conta. Nomes sempre trocados, ok? A minha mãe, Dona Nair, sempre foi uma mulher temente a Deus. E apesar de não frequentar a igreja, tem muita fé. Mas o que poucos sabem é que ela, desde muito nova, tem experiências que para sua religião são inaceitáveis. Ela sente e prevê coisas, seja em sonhos ou em sensações. E compartilhou comigo e com a minha família grandes causos, como ela chama. Eu vou relatar o que, dentre todos os outros, foi o que mais me intrigou. Pois bem, lá por volta do ano 2000, morávamos em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, com pouquíssimos habitantes. Uma ou outra loja, apenas um restaurante e um mercado. O mercado era da minha família. Tínhamos um bom lucro, pois, por ser o único da região, ele era bem frequentado. Enfim, éramos uma das famílias com melhor condições financeiras ali do local. Certo dia, uma das casas mais bonitas da cidade foi colocada à venda. Ela era grande, espaçosa, com 8 quartos e um porão gigantesco, que sempre me causou arrepios. Era uma casa assim de encher os olhos. Meu pai, sempre movido pela ambição, logo se propôs a comprar a casa, pois queria impressionar a vizinhança, e aquela era uma boa maneira. Descobrimos que a dona da casa, uma senhora de idade que morava ali sozinha, tinha morrido de um ataque cardíaco e deixou ali para as filhas essa herança. E não demorou muito para passarem adiante. Nós nos mudamos e a casa, apesar de muito bonita, sempre me trouxe uma vibração triste. Parecia que alguma coisa preenchia aqueles cômodos enormes e vazios, porque nem de longe tínhamos tantos móveis para colocar na casa. Era como se não estivéssemos sozinhos ali. Sabe aquela sensação de estar sendo acompanhado? Era assim o tempo inteiro.
Bom, o tempo passou, minha mãe passava as tardes sozinha naquele casarão enorme. Ela vivia abatida, dizendo que sentia alguma coisa na casa. O quarto que o meu pai e ela haviam escolhido era um dos maiores, mas para chegar nele precisava cruzar um corredor escuro. Certo dia, saindo do quarto, ela afirma, de pés juntos, que viu ali, naquele corredor, uma velha com aparência doente. Era tão real que até os traços do rosto eram bem visíveis, as rugas e tudo, como se fosse uma pessoa realmente de carne e osso ali na sua frente. Mas aquela velha exalava um ar de maldade. E ela preferiu fingir que não estava vendo nada e se fez de desentendida, tipo, não tem nada aqui, né? Tem uma velha gravando, não tô vendo nada. Vou passar aqui porque eu não tô vendo nada nesse corredor, né? Tem nada aqui, mas deu uma de desentendida. Quem sabe isso espantaria a aparição, né? Já que ela não tá me vendo, eu vou embora. Olha, seja lá o que fosse aquilo, ela foi pra cozinha. A minha mãe, né? Foi pra cozinha e continuou a faxina, como se não tivesse visto nada. Semanas se passaram e sempre ela ouvia passos vindos daquele corredor. Esses passos começavam de um lado do corredor e terminavam no final dele, na porta do quarto. E o mais estranho é que tudo acontecia só naquele corredor. Era como se aquilo, de alguma forma, estivesse preso a ele, ao corredor, indo e voltando incansavelmente. Entre uma fofoca e outra ali dos vizinhos, descobrimos que a antiga proprietária da casa era uma mulher muito mesquinha e soberba, e que nem as suas filhas a queriam por perto. Minha mãe estava no seu limite já, e todas aquelas experiências a deixaram muito fraca e debilitada. Então nós resolvemos, depois de alguns meses, ir embora de lá, procurar outra casa. Desde então, tudo ocorreu bem. Hoje nós moramos na capital, não temos mais notícias daquela cidade nem daquela casa. Espero eu, de coração, que ninguém esteja morando lá, porque nunca, em toda a minha vida, eu vi um ambiente tão escuro. Mesmo que todas as luzes estivessem acesas, ali era muito sombrio, escuro. Só presenciando isso para saber como é. E aqui a gente volta mais uma vez nos relatos que a gente viu alguns dias atrás e ao longo aqui dos relatos no canal. O ambiente escuro, por mais que tenha janela aberta, por mais que tenha luz no lugar, parece que é escuro e frio. Então isso é um indício, pelo que percebo, de que tem coisa ali, tem assombração, tem alguma coisa ali quando esse ambiente é escuro e frio. Ou só escuro, não sei, né? Ficar, ó, alerta aí nesses lugares. E por que no corredor? Eu falo, gente, por que no corredor? Eu lembro que quando eu morava em Santo André, a gente tinha... Era um sobrado. Então, na parte de cima tinha... Você chegava na escada e tinha um corredor. A escada dava aqui. Daqui pra cá tinha o balaústre, né? Pro buraco da escada. Mas aqui pra frente da casa ficava o quarto da minha mãe. E pra cá tinha o banheiro, o meu quarto. E no final do corredor, o quarto do meu irmão. E aí tinha esse corredor, entendeu? E eu tinha um pouco de medo, principalmente da hora que tinha que passar aquele fosso da escada, né? O buraco ali que... E eu saía do meu quarto, tinha que passar pelo banheiro, pela escada e para chegar no quarto da minha mãe. Era sempre correndo, porque por trás eu achava que ia até alguém, pela frente ia subir alguém do corredor da escada, não sei, ai meu Deus. Então era sempre, aí eu queria dormir com a minha mãe, ou que minha mãe dormisse comigo, mas quando eu acordava sozinha e tinha que correr pro quarto da minha mãe, isso até uns 13, 14 anos, que foi o tempo todo que a gente morou lá. Foi assim. Então, eu tinha medo de sair no corredor, mas também tinha medo de ficar sozinha no quarto, tinha medo de tudo, tinha medo. Continuando,
o corredor de casa. É uma moça que nos conta, mas há alguma coisa acontecendo em corredor. Há uns 4 ou 5 anos, quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, ela tem 14 hoje, eu tinha um celular Sony pequeno, daquele pequeno. Meus pais não queriam que eu tivesse um celular de última geração, pelo simples fato de eu ser uma criança, e também para evitar alguns contatos. Afinal, o que faria uma criança de 8 anos com um celular de última geração, né? Desde criança, sempre fui uma menina bem vaidosa e até hoje eu sou. Eu gosto de tirar fotos, postar e receber muitos elogios. Porém, nem sempre os elogios são pro bem, certo? Certo. Aí não são elogios, né? Sempre tem. Bom, não considero a minha casa grande, mas aos olhos de outras pessoas ela é. Aqui possui 2 entradas, a da frente, que fica de frente para a rua, e a de trás, que usamos bastante e que fica no final do quintal, de lado para a casa dos vizinhos. Ao entrar, você já sai direto na cozinha, e indo direto e dobrando à esquerda, sai direto na porta do meu quarto. De frente para o meu quarto fica o corredor, onde, indo direto, dá na sala. Certo dia, em uma tarde, sem nada para fazer em casa, decidi tirar fotos, já que eu gostava e gosto muito, né, da minha aparência. Me arrumei toda e fui para a sala. Lá tem 2 sofás. Um fica de frente para a janela e o outro encostado na janela. Sentei no sofá que estava encostado na janela e, ao olhar para trás, já podia ter visão da sala e do corredor todo. Sentei no sofá que estava encostado na janela, tá? E ao olhar para trás já podia ter a visão da sala e do corredor todo, ok. Peguei um espelho pequeno para ter a visão da câmera do meu celular, já que ele não tinha frontal. Coloquei no ângulo em que eu queria a foto e tirei. Foram muitas fotos, todas lindas, nada de errado. Afinal, o que tinha para dar errado, né? Tirando umas simples fotos ali no celular. Passaram-se alguns dias, não tinha nada para fazer de novo e lá fui eu mexer no celular para ver o que tinha para apagar ou deixar ali o que era útil, enfim. Fiquei vendo tudo, passando as fotos e ao ver aquelas fotos que eu tirei naquele dia, pude notar algo de diferente que me aterrorizou bastante. Eu fiquei sem entender nada. Em uma das fotos, eu vi um vulto no corredor. Era uma pessoa olhando para mim. Era uma coisa assustadora. Era sobrenatural aquilo, de deixar qualquer pessoa em pânico. Não pude perceber muito bem, mas parecia uma mulher. Lembro-me só daqueles olhos brilhantes, fixados em mim, e aquilo parado. Na hora eu fiquei em choque, já que eu era uma criança. Então desliguei o meu celular apavorada e fui tentar esquecer aquela cena aterrorizante. Passaram-se anos e anos e eu já nem me recordava mais disso. Ano passado ganhei esse meu celular atual e, como de costume, já fui eu lá tirar fotos novamente. Eu nem me lembrava daquele dia, então fui sem nenhum problema. Estava lá, despreocupada. Novamente me sentei no sofá onde tirei aquela foto, mas dessa vez na câmera frontal. E aí pegou todo o corredor. Com a tecnologia atual, podemos tirar as fotos e já visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Mas antigamente também, né? Se era no celular, já dava para visualizar. E foi o que eu fiquei fazendo. Até que num certo momento aconteceu novamente. Tirei a foto e aquela tal pessoa apareceu atrás, mas num ângulo diferente. Ela estava de bruços no chão do corredor e me olhando de cabeça erguida. Ai, credo. No mesmo momento eu gelei, fiquei aterrorizada. Olhei para trás, mas não havia ninguém naquele dia em casa. Eu estava sozinha. Postei a foto na minha rede social e muitos também conseguiram ver aquela criatura e ficaram apavorados, pois era muito assustador. A forma que aquela coisa me olhava, gente. Toda vez que eu tô na cozinha, de costas pro corredor, eu sempre sinto arrepios e ventos.
Porém, de onde ia sair um vento, gente, já que tá tudo fechado? Depois disso, nunca mais tirei foto naquele sofá pegando o corredor. Então, será que tem alguma coisa naquele corredor? Ou pro lado dos quartos, sei lá. Ai, gente, credo. Eu não ia sossegar na minha vida se eu tivesse uma casa, se eu não fizesse uma defumação, uma oração, uma exorção, um exorcismo, uma expulsar alguma coisa que tá lá, fazer uma oração, sei lá, alguma coisa para chamar alguém para tirar aquilo que tá aí, né, credo. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre corredores, aparições e fantasmas em corredores. A aparição no corredor, olha só, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. E parece que é meio perseguindo criança, né? Adolescente, essas coisas. Não, criança. Será que a gente tem uma percepção quando a gente é criança? Enfim, isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Era um final de semana e eu ia dormir na casa do meu pai. Eu lembro que o dia transcorreu normalmente até que chegou a hora de dormir. No quarto foram dormir 4 pessoas, contando comigo. Colocamos colchões no chão, pois não havia cama suficiente para todo mundo. Eu fiquei em um colchão que ficou de frente para a porta que dava para o corredor que interligava os outros quartos. Detalhe, por causa do meu colchão, não dava para fechar a porta, teve que ficar aberta. De madrugada, todas já estavam dormindo, menos eu, pois eu demoro muito para pegar no sono em lugares que não sejam a minha casa. Como estava no escuro, tentando dormir, eu fiquei olhando para o corredor. Ah, eu não, gente, ocupa a cabeça, é horrível essa sensação. Ainda bem que hoje tem o celular, que a gente pode ligar, botar na cara e não ver nada sem volta. Só o celular aqui até dá sono e fechar o olho e cobrir a cabeça, porque ficar olhando pro nada. Ah, pra mim é certeza de que vai aparecer alguma coisa. Nunca vi, mas só, né, pensar que vai, já dá medo. Bom, então fiquei ali olhando pro corredor tentando dormir, esperando o sono chegar. Quando não sei exatamente a hora, pois não tinha relógio ali no quarto, mas eu acho que já era bem tarde, eu senti alguém me olhando. Olhei na direção do corredor e vi uma mulher de vestido branco com manchas vermelhas no vestido que pareciam ser de sangue. O cabelo era preto, longo e muito desgrenhado. Eu fiquei paralisada. Eu estava com muito medo porque eu nunca tinha visto algo parecido. Ficamos nos encarando por alguns minutos, mas ela não fazia nada, também não falava nada, só ficava ali me olhando. Eu estava com muito medo dessa mulher. Eu estava com medo dela vir na minha direção. Então me levantei, tentei tirar o meu colchão que barrava a porta. Quando eu consegui, eu fechei a porta, não sei nem como. Ninguém que estava no quarto escutou. Deitei no colchão e me cobri inteira com o cobertor. Até hoje eu não sei como que eu criei coragem de me levantar, tirar o colchão da porta, fechar a porta com aquela aparição ali no corredor me encarando. Até hoje eu não sei o que era ou quem era aquela mulher no corredor. Eu também já ia especular com as pessoas da casa. Que essa casa era de quem? Alguém morreu aqui? Quem que é tio parente? Não sei, porque isso me lembrou a Catherine Malin. Quem lembra? Era Catherine Malin, não é? A menina do corredor. Vocês lembram daquela assombração? Uma foto que te contava a história de que a pessoa tirou a foto daquele corredor e saiu aquela imagem, que era uma menina que falava, não olhe nos olhos dela. Quem olha nos olhos dela, acontece uma tragédia, ou não sei o quê. E eu já ficava assim, só que aí você abre a foto, a primeira coisa que você vê é o olho dela, porque é destacado, branco, assim. Aí eu morri de medo na época da Catherine Malin, a menina do corredor. Mas era mentira, né? Mentira. Mas deu medo. E também era no corredor. Eu lembro de outras fotos de fantasmas que já via pela internet, que eram também corredores de hospitais e por aí vai. Bom, pessoal, você tem alguma... Porque quando você olha para um corredor como esse daqui, você já não começa a imaginar que vai apontar uma cabeça ali, que alguém vai passar de uma porta para outra?
Eu não sei, já tenho a sensação de que vai ser alguém, não sei. Esta foi a coletânea de relatos de hoje. Se você tem uma história, alguma coisa que aconteceu no corredor aí da sua casa, tem um corredor assombrado, sei lá, deixa nos comentários, manda o relato pra gente, tá? Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!